Olá, amigos, eu sou Abdon Marinho e nós estamos no nosso momento eleitoral. Hoje trataremos das hipóteses de inelegibilidade. Por que é importante esse assunto, meus amigos? Veja só, o cidadão ele virou candidato, passou pela convenção, apresentou o registro, mas agora cabe à Justiça Eleitoral examinar se o cidadão ele é apto à disputa eleitoral. E para isso tem as hipóteses de inelegibilidade. Não só a Justiça Eleitoral, mas os próprios adversários, ou qualquer um do povo, pode deduzir, pode informar a Justiça Eleitoral que aquele cidadão ele não pode ser candidato porque ele é inelegível. E quais são as hipóteses de inelegibilidade, meus amigos? Essas hipóteses elas estão contidas na Constituição e também na Lei Complementar 64/90, que foi depois acrescida pela Lei da Ficha Limpa, a Lei 135/2010. Bem, são hipóteses de inelegibilidade, os inalistáveis e os analfabetos. Esses dois grupos de pessoas, a pessoa que não pode ser alistada e que não seja alfabetizada, ela não pode ser candidata, ela é inelegível. Segunda hipótese, no território de jurisdição do titular de um mandato, caso de prefeito, governador, o presidente, os cônjuges ou os parentes consanguíneos afins ou por adoção até o segundo grau. Além desses dois, meus amigos, aqueles que se enquadram nas hipóteses de inelegibilidade da lei das inelegibilidades, que eu vou discorrer agora neste momento. Por exemplo, não pode ser candidato aquele que teve o mandato cassado, o mandato parlamentar cassado, ele fica inelegível por 8 anos. O cidadão era deputado, vereador ou deputado federal e ele teve um mandato parlamentar cassado, então ele não pode mais ser candidato por 8 anos. A perda do mandato em processo de impeachment. O cidadão era chefe do Poder Executivo, municipal, estadual ou federal e sofreu processo de impeachment. Ele fica inelegível também por 8 anos. Condenação por abuso de poder econômico ou político, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. A mesma situação, inelegível por 8 anos. Condenação criminal. Aquela condenação criminal, meu amigo, nos crimes contra a economia popular, contra a administração, contra a fé pública, contra o patrimônio privado, sistema financeiro e os previstos na lei de falência, contra o meio ambiente e a saúde pública, eleitorais, o abuso de autoridade, lavagem e ocultação de bens, tráfico de entorpecente, redução à condição análoga, contra a vida e a dignidade sexual, praticado por organização criminosa, todas as pessoas condenadas por estes crimes, com pena superior a 2 anos, ou seja, penas de alto potencial ofensivo, eles estão inelegíveis pelo prazo de 8 anos. Aquela pessoa que foi declarada indigna do oficialato. O cidadão era oficial da polícia ou do exército ou de qualquer das forças armadas e ele foi considerado indigno, fica inelegível. Rejeição de contas no exercício de cargo ou função pública. Essa é uma das causas de grande indagação, porque como nós vimos agora, os tribunais informaram à Justiça Eleitoral um grande número de maranhenses nessa situação. Segundo vi, parece-me que o Maranhão foi campeão em número de gestores com contas rejeitadas pelos órgãos. Pois é, então essas pessoas elas estão inelegíveis. Mas para isso é importante que a gente esclareça isso. Não é simplesmente pela pessoa ter tido a conta rejeitada que ela está inelegível. É necessário que a decisão tenha sido tomada pelo órgão competente, que a decisão não caiba mais recurso, que a desaprovação tenha sido por irregularidade insanável, que a irregularidade constitua ato doloso de improbidade administrativa e que a decisão não tenha sido suspensa pelo Poder Judiciário. E aí o cidadão fica inelegível por 8 anos. No caso de prefeitos, o órgão competente nas contas é a Câmara Municipal, de governador, Assembleia, do presidente, o Congresso Nacional. Em todos os casos, essa decisão destes órgãos competentes são tomadas após parecer prévio dos tribunais de contas do Estado e da União. Existe uma outra situação aqui, meus amigos, é o seguinte, aqui no caso de convênios,
o Tribunal de Contas é que dá, de fato, a decisão definitiva. E também destes outros recursos. Por exemplo, o cidadão teve um convênio federal com a União. Este recurso, quem examina a regularidade dessa prestação de conta é o Tribunal de Contas. Elas não voltam para a Câmara para ser julgadas. Tá certo? Então, se está na lista do TCU, exceto se a decisão não tenha sido suspensa pelo judiciário ou que preencha qualquer uma daquelas hipóteses, o cidadão está inelegível. Outra hipótese, condenação de agente público por abuso de poder econômico ou por abuso de poder político. Quando você é condenado nessas hipóteses, estabelece aquela mesma situação de inelegibilidade por 8 anos. Os responsáveis por uma instituição financeira sob liquidação, também a mesma hipótese. Agora aqui tem uma outra situação, meus amigos, que é muito interessante. A hipótese de inelegibilidade daquelas pessoas que foram condenadas por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, por captação ou gastos ilícitos de campanha, ou ainda por conduta vedada. Nós já falamos em outras oportunidades sobre essa situação. Então, se o cidadão foi condenado por compra de voto, o cidadão foi condenado porque fez ou porque recebeu uma doação indevida, ou porque recebeu gastos de uma fonte vedada, se ele está condenado, ele fica inelegível por 8 anos. Também são inelegíveis, meus amigos, aquelas pessoas que renunciaram o mandato para escapar de um processo de cassação. Uma outra situação, a das condenações por atos de improbidade administrativa. Além daquele cidadão que teve as contas julgadas irregulares, existe uma outra situação. O cidadão foi condenado por improbidade administrativa. Aqui cabe uma observação interessante, que no caso dessa condenação na ação autônoma de improbidade administrativa, essa suspensão dos direitos políticos elas tem que estar declarada na sentença. Tá certo? Em todos os casos, meus amigos, este prazo é de 8 anos e o cidadão fica inelegível por este prazo. A exclusão do exercício profissional. O cidadão é advogado, é médico, ele foi considerado excluído da sua profissão, ele fica inelegível também por este prazo de 8 anos. Simulação do fim do vínculo conjugal. O cidadão é prefeito e aí ele pretende colocar a esposa. E aí eles fingem que se separaram. Se for descoberto e for percebida esta simulação, esta fraude, tanto um quanto o outro ficam inelegíveis pelo prazo de 8 anos. Demissão do serviço público. Se o cidadão cometeu uma falha no serviço público e foi demitido após processo administrativo, ele fica inelegível por 8 anos. Doação eleitoral ilícita. Ela aparece aqui de novo e ela já estava lá. Se você, não só quem recebeu, mas quem doou, nós já dissemos anteriormente, sofre a mesma punição. Se você faz uma doação que você não pode doar para um candidato, você é condenado por isso, você fica inelegível. A aposentadoria decorrente de sanção ou no curso de processo administrativo disciplinar de magistrados e membros do Ministério Público. Muita gente resolve cometer ou está em processo de punição e resolve se aposentar para escapar do vexame de sofrer uma sanção maior. Resolve se aposentar. Aquela aposentadoria decorrente de processo administrativo torna a pessoa inelegível também por 8 anos. Uma observação, meus amigos, que é importante fazer é o seguinte: no caso da inelegibilidade do analfabeto, quando ele apresenta o registro, que ele informa que ele é analfabeto, aliás, que ele sabe ler, sabe escrever, embora não tenha tido uma educação formal, ele pode ser chamado ao juiz para provar sua alfabetização. Não basta, ele faz uma declaração, ainda que ele faça a declaração, seja juntado, o juiz pode chamá-lo para fazer aquele teste. E a justiça já considerou isto legal.
Uma outra situação que é importante abordar, que nós passamos rapidinho lá por trás, e talvez não tenha ficado muito claro, é que na condenação de improbidade administrativa, o juízo fixa o prazo da inelegibilidade. É fixado na decisão judicial. Em todos esses casos, meus amigos, é importante que se diga que a inelegibilidade ela é apurada no momento do registro de candidatura. É neste momento que se afere que o cidadão é inelegível ou não. Existe, é claro, a questão da inelegibilidade superveniente, mas esse é um assunto que nós iremos discutir num outro momento. Fique conosco, se inscreva no nosso canal.